replantar uma orquídea? Orquídeas despertam a paixão de muitas pessoas. Não só pelas flores, mas as próprias folhas já acrescentam ao ambiente um ar, ao mesmo tempo, selvagem e sofisticado. Replantar orquídeas é necessário para que ela viva saudável e bonita e evita que o substrato se deteriore demais. Acompanhe o primeiro passo para ver quando uma orquídea está pronta para ser replantada e como a mover para um novo vaso sem danificar as raízes. Passo 1. Determine quando é a hora de replantar. O momento ideal para o replante é assim que terminar a florada, quando a planta começa a produzir novos brotos. No entanto, você não precisa replantar sua orquídea após todas as floradas. É melhor que isso seja feito no máximo a cada 18 a 24 meses. Se você não se lembra exatamente a última vez que sua orquídea foi replantada, mas ela estiver crescendo para fora do vaso, pode ser a hora do replante. Preste atenção em alguns sinais para saber se já é a hora. Muitas raízes crescendo para fora do vaso. Se você consegue ver muitas raízes, e não apenas uma ou duas, penduradas para fora do vaso, sua orquídea precisa de mais espaço e é hora de se mudar. Algumas raízes estão apodrecendo. Se elas parecem ensopadas e o substrato não está drenando propriamente, você precisará replantar sua orquídea. A planta está crescendo além do pote. Se a maior parte da planta estiver caindo muito além do vaso, mais espaço é necessário. Passo 2. Não replante sua orquídea, a menos que seja necessário. Exagerar nos cuidados com sua orquídea pode atrapalhar o ciclo de crescimento de sua planta. Uma orquídea só deve ser replantada se os sintomas citados acima forem evidentes. Se ela parece saudável e adaptada ao vaso, você pode deixar o replante para o próximo ano. É melhor que a orquídea fique um pouco apertada que ser replantada sem necessidade. Passo 3. Descubra qual material você vai precisar. Agora que você sabe se é hora de replantar sua orquídea, é importante que você descubra o tipo de material adequado para o replante. Muitas orquídeas, mantidas em casa, são epífitas, ao invés de terrestres. Isso significa que elas não crescem no solo, mas sim vivem sob outras plantas. Esses tipos de orquídea iriam morrer se você as replantassem em um substrato comum. Uma combinação de casca de pinheiro, musgo esfagno, carvão e lascas de coco é apropriada para muitos gêneros de orquídea. Os gêneros mais comuns se darão bem com essa mistura. 4 partes de casca de pinheiro ou lascas de coco. 1 parte de carvão médio. 1 parte de perlita. Se você não tem certeza do tipo da sua orquídea, as misturas prontas são mais garantidas para a maioria de epífitas. Você pode encontrar essas combinações em alguns supermercados ou viveiros comerciais. Se você tem uma orquídea terrestre, você precisa de um solo fofo, mas que também retenha água. Portanto, ela deve conter grande quantidade de perlita e madeira. Se informe nos viveiros de sua cidade sobre uma mistura própria para o gênero de sua orquídea. Passo 4. Decida o tamanho do vaso. Quando replantar uma orquídea, você precisa de um vaso que seja cerca de 2 centímetros maior que o vaso que a orquídea estava. Ela precisa de espaço, mas não demais, senão, ela concentrará sua energia em crescer as raízes e você não a verá florescer por muitos meses. Procure um vaso de plástico, barro, vidro ou cerâmica de acordo com o tamanho que a sua orquídea precisa. O vaso deve ter furos para drenagem. Se o vaso não drenar propriamente, as raízes de sua orquídea podem apodrecer. Algumas espécies de orquídea fazem a fotossíntese através de suas raízes. Se você tem uma Phalaenopsis, você pode replantá-la em um vaso de vidro ou plástico translúcido que permita a passagem de luz do sol. Se você optar por um vaso fundo, você pode colocar alguns estilhaços de cerâmica terracota no fundo do vaso.
Assim, o substrato, que tende a ficar úmido, estará em uma camada intermediária, e isso ajudará o substrato a drenar com mais eficiência.